Novamente convosco, pela graça de Deus, apresentando fé perfeita, que é o pão nosso que vem do céu a cada dia. Nós estamos aqui apresentando o Evangelho de Jesus Cristo como ele é. Nestes programas especiais estamos falando sobre, respondendo a algumas perguntas que os nossos telespectadores nos fazem comumente através de cartas, e-mails e de telefonemas, e com isto aproveitando para trazer um esclarecimento daquilo que nós temos apresentado aqui dentro deste programa, e é uma pena que o tempo seja tão escasso, tão resumido, que nós, quando estamos nos adentrando e tentando trazer à luz e ser mais claro, somos chamados a parar. Mas estamos desde o programa passado falando sobre o ministério de um profeta, baseado no versículo 13 do capítulo 11 de São Mateus, que diz que a lei e os profetas da lei profetizaram até João. Então tivemos a oportunidade de esclarecer aos nossos telespectadores que o que Jesus estava dizendo era que a lei e os profetas da lei profetizaram até João, porque de Cristo, em Cristo se estabelece a graça, e então há profetas da graça no Novo Testamento. É tão claro porque a Bíblia fala, Jesus é profeta dos profetas, veio depois de João. E também a Bíblia nos mostra sobre o ministério de um profeta chamado Ágabo, que profetizou uma seca na Galileia, e este Ágabo foi usado para profetizar sobre a morte e o sofrimento de Paulo em Jerusalém. Todos nós conhecemos isto, então, isto é bem depois de João. Não fique com um versículo isolado das Escrituras. Jesus prometeu nos enviar profetas, e Jesus disse que antes do arrebatamento Elias viria, antes do dia grande e terrível do Senhor, para restaurar todas as coisas. Ora, amigo telespectador, eu tenho certeza que você sabe que crer na Bíblia, na letra, no papel, é uma coisa simples. E muitas pessoas dizem que creem. Mas você já percebeu a dificuldade que é para reconhecer quando estas letras se tornam carne? Deixa eu te dar uma ideia. O profeta Isaías disse que uma virgem haveria de conceber. Ora, esta escritura falava a respeito do Messias. E todos os sacerdotes, a cada sábado, nas suas sinagogas, liam estas escrituras ao povo. E todas as moças e mulheres estavam familiarizadas que um dia uma virgem haveria de conceber e dar à luz um filho. Mas um dia uma moça que nunca imaginou que aquelas letras iam se transformar em carne na vida dela. Era uma donzela limpa, era uma virgem. Deixa eu dizer para você, coisa muito difícil de se encontrar em nossos dias. Moças virgens, porque todas elas são tocadas, pegadas, beijadas, apalpadas e possuídas sexualmente, muito jovens. Quase não temos mais. O senhor está falando aonde, pastor? Lá no mundão, né? Não, estou falando até mesmo dentro das igrejas, aquelas que carregam a Bíblia. Poucas são virgens que nunca foram tocadas, nunca tiveram suas mãos acariciadas por um homem, nunca foram beijadas, pegadas e abraçadas. Não estou falando nem de serem possuídas sexualmente, porque isto chama-se na Bíblia de fornicação, e lugar para fornicar é no inferno e não no céu. Mas eu quero completar este pensamento para você aqui. Uma moça virgem. A história fala que talvez ela tivesse como que 17 anos, e ela tinha ido no poço buscar água para sua mãe,
quando um anjo veio a ela e disse: você é a escolhida. Você é a moça que está escrito aqui, ó, que vai se engravidar sem ter contato com o homem. Você é a virgem escolhida. Ora, esta letra está agora materializada na carne daquela mulher. Ela era esta letra e esta letra era ela. Amigo, isto não é uma coisa fácil de se entender, porque a Bíblia diz que até o próprio noivo, o próprio esposo, que era José, quis abandoná-la. Você não pode imaginar quanta perseguição e dificuldade ela teve que enfrentar por causa deste fato. Primeiro, nós conhecemos a história que José era um homem já velho, viúvo, e agora ia se casar com esta moça, e a moça aparece gestante. Então a primeira suspeita foi: ela está se casando com aquele velho para tapar o buraco, ele vai acobertá-la porque ela ficou virgem e ela, diante da lei, deveria ser apedrejada. O menino que nasceu mais tarde, leia São João capítulo 8, eles vão dizer na cara dele: nós não somos filhos de prostituição. Isto é o que eles pensavam a respeito de Cristo. Não era prostituição, era a letra que se havia tornado carne. Quem era ele? Era o grande Jeová. Mas Jeová, na forma de um ser humano, chorando na estrebaria, brincando como crianças, trabalhando na carpintaria. Jeová agora sendo batizado por um profeta do Velho Testamento. Jeová naquele homem. Não. Quando a letra se torna carne, é difícil de ser reconhecida. Prestem atenção a isto. É simples e fácil olhar as Escrituras e ver que está escrito: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou, eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. É interessante. Eu cheguei na Paraíba em 1980 e conheci um pregador da igreja adventista que se chamava Elias. E era um homem versado nas Escrituras, em Campina Grande. E eu abri Malaquias 4 e li para ele sobre esta profecia. E o perguntei: irmão, com o conhecimento que o senhor tem da Bíblia, o senhor acha que esta profecia, que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor, já se cumpriu ou irá se cumprir? E ele olhou e depois virou para mim e me disse: olha, irmão, esta escritura ainda irá se cumprir. E eu disse para ele calmamente, tranquilamente, confiante, certo, como estou dizendo para você, meu irmão telespectador: esta escritura se cumpriu nos nossos dias. Esta escritura se materializou na vida de um homem, se tornou carne. Será que foi reconhecida? Não. Será que você entendeu isto? Ora, amigo telespectador, aquele velho ancião, muitos anos de denominação, pregador, há muitos anos, e então comecei a falar com ele sobre o ministério de um profeta para esta geração. E quando disse para ele que o ponto de partida deste profeta era o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e mostrei a ele a inexistência da Trindade na Bíblia, creia-me, porque esta Bíblia é a verdade e eu estou dizendo a verdade para você. Aquele velho pregador, aquele ancião levantou suas mãos e 2 lágrimas rolaram na sua face e ele disse: oh, graças a Deus, eu sabia que Deus tinha um povo na terra.
e o arrebatamento ainda não tinha acontecido, porque eu nunca criei nesta doutrina da Trindade e esta tem sido uma batalha para mim dentro das igrejas. Quer que eu te diga o resto da história? Ele saiu daquela denominação e nós o batizamos no batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje ele descansa na glória, esperando que o último eleito, talvez seja você, venha tomar conhecimento deste fato e nós então estejamos prontos para ir para casa deste grande êxodo que está acontecendo através desta mensagem. Deus está chamando o seu povo. Não viemos aqui para competir com ninguém. Não estamos aqui atrás de fazer um proselitismo. Não viemos aqui formar mais uma denominação ou tomar o dinheiro das pessoas. Há uma preocupação, preste atenção, em cada mensagem que você assiste através deste programa, há uma preocupação. É de encontrar a última ovelha perdida. É chamar você para voltar para a Bíblia, porque esta é a missão de um verdadeiro profeta. Não é chamar a atenção do povo para si, mas é levar o povo a crer no que está escrito. Em São Mateus, capítulo 24, verso 24, Jesus disse que nós deveríamos estar plenamente, sermos cautelosos, porque muitos falsos cristos, preste atenção, a palavra Cristo quer dizer ungido. Muitos falsos ungidos apareceriam e muitos falsos profetas, pregadores, que vem prometendo bênção e bênção e bênção e nunca diz que a sua vida está errada aqui, ali e acolá e que você precisa acertar a sua vida, senão você vai ser enganado. Ser deixado para trás. Arrebatamento é um assunto fora de moda. Não está em pauta. Foi cortado na linguagem dos púlpitos. Quando se lembra, Jesus vai vir, mas não sei lá quando, viu? Por quê? Porque não podem ver que estas letras se tornaram carne, que Elias já veio. Que esta mensagem que está entrando na sua casa tem uma finalidade: esclarecer você, restaurar a sua fé, mostrar a você que você precisa, para ser herdeiro dos céus e da terra, ter o nome do Senhor na sua vida. Ei, que você precisa sair do paganismo, que a restauração chegou, que não irá para o celeiro a palha, mas apenas o grão. É preciso ter a mesma fé apostólica. E esta é a finalidade de um profeta vir à terra. É óbvio que Deus sempre vindicou o ministério dos profetas, e eu quero lembrar a você que não foi diferente. Agora, com o nascimento do profeta William Branham, uma coluna de fogo pairou sobre o seu berço, uma voz falou com ele quando ele tinha 7 anos de idade. Não, nunca fumes ou bebas ou contamines o teu corpo, porque haverá uma obra para realizares quando fores de maior idade. Em 1946, quero dizer, em 1933, esta mesma coluna de fogo se tornou visível diante de uma multidão de quase 5.000 pessoas. Uns correram, outros desmaiaram, outros glorificaram a Deus, e o jornal da cidade publicou esta matéria: luz misteriosa sobre a cabeça de um ministro. Daquela grande luz, dentro do rio Ohio, em 15 de junho de 1933, saiu uma voz, como João Batista foi enviado como precursor para a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda e preparará um povo para o arrebatamento. Agora, alguns dias depois, no mesmo ano de 1933, uma série de visões fora dada a este jovem pregador de 24 anos
que era a materialização de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que era o cumprimento destas escrituras, palpável, agora não em letras, mas em carne humana. E ele viu Mussolini invadindo a Etiópia e desaparecendo misteriosamente. Ele viu um austríaco por nome Adolf Hitler arrastar o mundo para a Segunda Grande Guerra Mundial. Você se lembra? E a Segunda Guerra começou em 1939 e em 1933, 6 anos antes do acontecimento, Deus mostrou isto àquele homem. Mas será que o Pentágono, será que os grandes estrategistas e generais dos Estados Unidos aceitariam isto como sendo de Deus? Ora, o que identifica um profeta é o cumprimento de suas profecias. E o fato é que Mussolini invadiu a Etiópia, desapareceu. Que Hitler apareceu em cena e arrastou o mundo para uma segunda guerra. Ele falou sobre a evolução da ciência depois da guerra. Olhe, você sabe do que estou dizendo. Ele falou sobre a decadência moral da mulher. Será que eu preciso falar para você e dizer a você como isto aconteceu? Aconteceu da maneira que está escrito e profetizado aqui na Bíblia. Aconteceu que Israel se apostatou. Quem era Israel? Um povo que havia sido chamado de uma nação pagã para servir a Deus em liberdade aqui numa terra que Deus lhes deu. Como é que nasceu os Estados Unidos da América? Eles saíram da Inglaterra, cruzaram o canal e vieram e se estabeleceram naquelas terras americanas para adorar a Deus em liberdade. Mas quando Israel se apostatou, apareceu um Acabe e uma Jezabel. Ora, amigo, quando os Estados Unidos também chegou a uma decadência em que teve o seu primeiro presidente católico eleito nos Estados Unidos, estou me referindo na década de 60, John Kennedy, o primeiro presidente católico americano. Era o mesmo quadro, como apareceu um Acabe casado com uma Jezabel, que haveria de ser morto por uma flecha. Como foi que morreu Kennedy? E sua esposa, comida por cães. E como foi que morreu a esposa do ex-presidente Kennedy? Da mesma maneira, Jezabel se pintou e se preparou para morrer debaixo da arma de Jeú. Amigo, você sabe o que aconteceu? Ela também se preparou para enfrentar a morte e o câncer estava comendo da mesma maneira que os cães haveriam de comer Jezabel. Mas quem foi Jezabel? Foi aquela que liberou o falso ensinamento dentro de Israel a ponto de não haver mais adoradores, pensava Elias, que tinha ficado só. Mataram os profetas e derribaram os altares. E Jezabel, o que fez? Qual foi o papel da Jezabel moderna nos nossos dias? Quando foi que Acabe e Jezabel apareceram em cena? Quando Elias estava em cena. Quando foi que apareceu Kennedy e Jaqueline? Quando Deus enviou um profeta cumprindo Malaquias 4. Elias estava lá para presenciar este fato e ver uma mulher se levantar numa nação e encabeçar o movimento feminista no mundo. Para onde o movimento feminista arrastou as mulheres? Para a moral. Transformaram-nas, este movimento, em mulheres moralistas, não, em mães solteiras.
encheu o mundo de filhos bastardos, transformou as mulheres em mercadoria barata, em produtos de sexo, de prostituição, acabou com os valores morais. Não existe mais damas, não existe mais virgens, não existe mais senhoras honradas. Você não pode olhar e não pode perceber pelas vestes quem é prostituta e quem é uma senhora séria. Estão todas no mesmo barco. Não se lembra de Jezabel? Este é o mesmo quadro. Foi assim que Deus cumpriu as Escrituras diante dos nossos olhos nestes dias, dando-nos o maior ministério que esta terra já presenciou. Nunca houve tantas curas, tantas libertações e tanto manifestação do sobrenatural como aconteceu no ministério de William Branham, e até os críticos deste ministério sabem que estou falando a verdade. E estes que se apresentam hoje, porque foi sempre assim, sabem que são discípulos disfarçados de William Branham e não puderam permanecer em seus ensinamentos e fundaram estas igrejas que fazem da cura divina uma ponta de lança para adquirir recursos e enganar as pessoas. Amigo, eu quero terminar o programa dizendo a você, mais uma vez, Elias veio, não reconheceram. O próprio Cristo que foi precursado por Elias veio e a maioria dos habitantes da terra não souberam que ele houvera vindo. Você acha que será diferente nos nossos dias? Eu vou dizer uma coisa para você para terminarmos o programa. Quero falar a você. Elias veio, é o precursor da segunda vinda de Cristo. Não veio de nenhuma denominação. Se viesse dos batistas, os batistas o haviam apoiado e aceitado. Se viesse dos presbiterianos, da mesma maneira. Se viesse da Assembleia de Deus, os assembleianos estavam propagando que Elias veio, mas ele não veio de nenhuma delas. Ele veio dizendo que todas elas precisam de se consertarem, largar o paganismo para trás, largar os falsos ensinamentos, virar as costas para o mundo, morrerem para si, não viverem nem para si, nem para a sociedade, mas viverem para Deus e se prepararem para este grande evento que nós estamos por presenciar, que é o arrebatamento. Eu fui chamado para parar. A mensagem de Elias visitou a sua casa nesta manhã através deste programa, dizendo a você, não creia e não tenha dúvidas do que eu estou te dizendo. Elias já veio e eles não souberam. Deus se manifestou na terra através de um profeta, falou sua palavra, predisse coisas que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, como, por exemplo, a quebradeira dos Estados Unidos e todo o mundo seguindo os mesmos passos. Estamos por ver, simplesmente agora, nos nossos dias, o que acontecerá quando o poder monetário terá que quebrar para que as nações se curvem a quem possui o ouro do mundo. Hein? Eu não quero estar aqui para esta hora. Para que então o próprio diabo se encarne num homem que hoje é chamado de falso profeta e que já atuou como ministério do anticristo, mas que será a besta. Não. Quando este poder descer para encarnar num homem, a noiva sobe no arrebatamento. Estou me preparando para esta hora e chamando você para estar preparado para este momento. Este é o programa Fé Perfeita e o que ele propõe a você nesta hora. Estar pronto, estar preparado. Elias veio para nos aprontar, para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu quero convidar você agora para fechar os olhos e, se você não está pronto, ainda neste ano,
eu gostaria de batizar aqueles que não foram batizados no batismo correto. Ainda este ano há tempo para você deixar este ano velho para trás com denominações e ensinamentos e preceitos e sair nesta grande chamada, neste grande êxodo que está acontecendo através desta mensagem. Pai, eu entrego agora estes que assistiram este programa em Tuas mãos e peço, Senhor, que o Senhor mostre para eles estas verdades aqui na Tua palavra e dê a eles um entendimento aberto para compreenderem as Escrituras e se salvarem da iminente catástrofe que o Senhor trará sobre a terra. Oro pelas famílias, pelos lares, pelas vidas que sejam organizadas no poder do nome de Jesus Cristo e libertas para a Tua glória, Senhor. Amém e amém. Queremos agradecer sua audiência. Queremos dizer a você que estes estudos estão disponibilizados através de DVDs, de CDs de literaturas que enviamos sem fins comerciais, enviamos gratuitamente. Como é que é? Sem um centavo de custo. Você não paga nem o porte do correio. A única coisa que você precisa fazer é nos mandar uma carta solicitando esses estudos bíblicos, ou nos telefonar, ou então nos mandar um e-mail. Nosso e-mail é feperfeita@gmail.com, nossos telefones 83-3222-4171 ou 83-3222-7360 e nossa caixa postal 3045 João Pessoa, Paraíba, sempre à sua disposição. Queremos também lembrá-lo que estamos 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br, e que transmitimos ao vivo nossos cultos às terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9 horas pela manhã. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta aqui por esta emissora, neste mesmo horário, apresentando Fé Perfeita. Deus te abençoe. Não haverá outra Bíblia.